Olá, boa noite a todos. Estamos começando o programa Aposentadoria, desvendando as suas dúvidas, aqui nas páginas A Voz do Bem de Itapiúna. E você já é o nosso convidado a curtir, a compartilhar e hoje o nosso tema é sobre a retroação da data de início de suas contribuições DIC. Perguntando, Dr. Raí, o que significa retroação da data de início de suas contribuições à DIC? Pois bem, o que seria, doutor, essa retroação dessa data de início de contribuição? Bom, o que acontece? Ela pode ocorrer em duas ocasiões. Uma também é conhecida como reconhecimento de filiação, certo? A primeira, que é o reconhecimento de filiação. Filiação a quê, doutor? Ao regime geral da Previdência Social. Ela ocorre quando a pessoa exerceu de forma autônoma, como contribuinte individual, alguma atividade, ou ela exerceu de forma autônoma e não contribuiu naquele tempo, certo? Ou ela exerceu uma atividade que na época não era considerada uma atividade obrigatória e posteriormente passou a ser. Então, aplica-se aí esse reconhecimento de filiação para trás, certo? Se eu exercia, por exemplo, uma atividade que não era considerada contribuinte obrigatória, de contribuição obrigatória, e 5 anos depois eu passei a exercê-la de forma obrigatória, ou seja, o INSS reconheceu a obrigatoriedade das contribuições dessa atividade, eu posso entrar com requerimento para que o INSS reconheça a filiação nessa atividade desde o começo, desde o primeiro dia que eu comecei a exercê-la, quando ela ainda não era considerada pelo INSS. A segunda forma é quando, por exemplo, eu fui empregado por alguns anos, digamos que por 5 anos trabalhei de carteira assinada, fiquei parado 2 anos e depois voltei a trabalhar. No entanto, nesses 2 anos, esse espaço de 2 anos, digamos que eu contribuí como autônomo, como contribuinte individual, contribuí entre aspas, exerci a atividade, tá? Mas não contribuí, não paguei, apenas exerci a atividade ali. É tanto que não consta no CNIS. Eu posso usar a retroação da DIC, eu posso entrar com requerimento para que o INSS reconheça esse período em que eu exerci aquela atividade como autônomo, como contribuinte, sem contribuir. E aí o INSS ele vai verificar se eu realmente exerci aquela atividade, eu vou apresentar provas, e aí eu vou ter, dependendo da situação, ter que pagar aí uma indenização para o INSS referente a esse tempo que não foi contribuído. Certo. Aí com isso pode haver impactos para aquela pessoa que deseja se aposentar. Quais são esses principais impactos? O impacto que pode haver pode ser ali a oportunidade da pessoa conseguir a aposentadoria, certo? Por exemplo, uma pessoa desse segundo exemplo que eu dei, ela contribuiu aí 35 anos, agora, completou os 35 anos de contribuição agora, vai entrar com aposentadoria por tempo de contribuição, mas aí ela não se encaixa nas regras porque em 2019 ela não tinha o tempo necessário, faltando aí um tempo. Só que aí, ao estudar o histórico dessa pessoa, no tempo que ela ficou desempregada, ela exerceu uma atividade como contribuinte individual, como autônomo, sem contribuir. E aí, o que a gente pode fazer? Olha, se digamos que em 2019 faltava aí 2 anos para completar os 35 anos de tempo de contribuição, no caso o homem. Faltava 2 anos. Justamente os 2 anos em que ela ficou desempregada, mas exerceu atividade autônoma sem contribuir. No caso, entrando com um pedido de retroação da DIC aí, o INSS reconhecer esses 2 anos, vai fazer com que ela possa se aposentar, que seria justamente o tempo que faltava para um pedágio de 50%, por exemplo.
Para poder entrar com esse pedido, no caso, teria que ser um advogado para poder fazer essa solicitação? Não, é um pedido de administrativo. Recomenda-se que se procure um advogado, porque, enfim, é algo que nem todo mundo vai querer saber. Pessoas leigas podem acabar cometendo erros, tá? Então é bom ter um advogado especialista na área para que ele possa verificar essa possibilidade, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa nem sabe que pode fazer isso. E o advogado verificando essa possibilidade, se ela vai ser vantajosa, procurar realizar esse requerimento, porque tem que partir da pessoa. Existe a possibilidade, Receita Federal reconhecer essa dívida. A Receita Federal descobriu que a pessoa trabalhou tanto tempo sem contribuir como autônomo, e aí ela reconhecer essa dívida e já colocar ali para o INSS, digamos, para você fazer essas contribuições atrasadas, pagar a Receita. O que acontece? Você tem que aceitar. Por mais que a Receita lhe reconheça, você tem que aceitar. E, além disso, né, você tem que pagar a questão da indenização, tem que ser feita. Você tem que ter uma noção de quanto será esse valor, e isso o advogado é que vai fazer esses cálculos, tá? Pode acontecer de não pagar, de não precisar? Pode. Existe a possibilidade, por exemplo, do contribuinte individual que presta serviço para uma cooperativa, para uma associação, que a partir de abril de 2003 para cá, seria obrigação daquela cooperativa fazer as contribuições desse contribuinte individual. Nesse caso, não teria obrigatoriedade aí de fazer os pagamentos dos atrasados. Haveria o reconhecimento sem o pagamento. Mas nos outros casos pode haver sim a necessidade desse pagamento, e é bom que se faça um cálculo para saber qual será esse valor.